Amados, nós estamos em festa, nós estamos de mudança, né? Todo tempo de mudança gera uma expectativa, né? Tem uma confusãozinha no meio, caixas e tudo, e a gente está exatamente nesse tempo, não é? Nós já marcamos nossa data, dia 22 de junho, nós estaremos mudando para o nosso endereço novo. Então eu queria que você orasse por isso, principalmente, queridos. Não é só uma questão de mudança física. Talvez você ainda não tenha entendido, nós estamos de mudança. Mudança de patamar, inclusive. De patamar. Quando a gente olha para aquele local, nós vamos oferecer um pouco mais de conforto. Mas não é sobre isso. É sobre nos aprofundar mais. É sobre um novo tempo. Quando nós saímos do nosso primeiro endereço, fomos para o segundo. A casa de oração deu um salto do segundo para cá, que foi o terceiro, um salto, e agora nós estamos indo para o nosso quarto endereço. E não é questão que somos nômades, nem não tem nada a ver com isso, porque vamos ficar nesse novo endereço o tempo que Deus mandar. E também não é questão de lugar, é questão de apropriar-se do lugar para onde você vai. Por isso nós pedimos oração, porque aquele lugar que a gente vai ser um lugar de bênçãos, como esse lugar foi. Eu tenho orado pelo dono desse local, eu tenho intercedido por ele, pela família dele, porque ele indiretamente ele foi bênção para todos nós, Então, queridos, marque essa data na sua agenda, 22, a gente vai chegar aqui cedinho, espero contar com a presença de todo mundo. Nós temos que fazer uma agenda anterior ao dia 22, por quê? Porque dia 22 já temos que estar com tudo encaixotado, tudo no seu devido lugar, para que venha o caminhão, pegue tudo e leve para o endereço novo. Então fica atento, a gente vai no nosso grupo de membros, a gente vai colocar, né, o que a gente vai precisar fazer. E aos pouquinhos a gente conta com vocês para que vocês estejam conosco nessa mudança. Ou seja, você faz parte dessa história. Cabe a você fazer parte dessa história de modo ativo ou de modo passivo, né? Modo passivo é assim: puxa, a casa de oração se mudou. E aí, o que você fez? Não, foi legal, eles mudaram, eles fizeram tudo. Modo ativo não, nós pegamos caixas, nós fomos, a gente fez o que tinha que fazer. Se tiver que fazer faxina, a gente vai fazer faxina. Você vai fazer parte da história ativamente. Amém? Tempo de celebrar, gente. A nuvem subiu, a nuvem foi para um novo lugar e nós vamos seguir a nuvem do Senhor. Amém? Já recebi várias orações e agora eu quero orar também para que Deus... Porque agora nós vamos falar do meu pastor, do seu pastor, do nosso pastor, e hoje é dia do pastor. Então hoje nós vamos levar uma palavra do nosso pastor, nosso Jesus querido e amado. E eu quero orar para que Deus abra os nossos corações, amém? Pai, te agradecemos, Senhor, obrigado, Senhor. Eu não sou digno, Pai, de tanto carinho, Senhor. Mas como foi cantado aqui, Senhor, o Senhor mesmo foi o primeiro a nos amar de forma ousada, de forma maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia nos resgatou das trevas, Pai, e com o seu próprio sangue, o Senhor pagou o preço, Senhor, para que estivéssemos ao teu lado, sendo pastoreados por Ti. Obrigado, Senhor. Nesse dia do pastor, nós queremos também honrar o nome de Jesus, que é o nosso pastor. Obrigado, Senhor, nos abençoa nesse dia, nos dá discernimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aliviando a carga. Olha que tema maravilhoso. Mas antes de entrar no tema, eu quero situar você no que Deus está fazendo nas nossas vidas. O que Deus está fazendo através das nossas vidas. E através do meu testemunho, do que eu vou dizer aqui, eu quero que você se enquadre nesse testemunho, porque não é um testemunho só meu. Eu acredito que seja um testemunho
não só da grande maioria, mas talvez de todos nós. E a minha oração é para que você enxergue o que Deus está fazendo na sua vida também. E o quanto Deus está presente, não só o que Ele está fazendo, mas o quanto Ele está presente. E o testemunho é o seguinte: essa semana foi uma semana extremamente complicada para mim. Final de semestre na faculdade, um trabalho de TCC para entregar, uma defesa de TCC para preparar, relatórios de psicologia no estágio que eu já estou atendendo para entregar, uma extremamente semana complicadíssima. Aliás, esses últimos 15 dias, processo de mudança na igreja, processo de adaptação a esse novo sistema lá de aluguel, e tudo isso foi se acumulando ao ponto de a gente começar a sentir a carga, né? E a carga começou a pesar, e a primeira pessoa a sentir depois de mim foi a minha esposa, a Regina. E aí eu lembrei de Jó, né? Quando a esposa dele diz, né, aquela frase, famosa frase, não que ela disse isso, eu vou explicar para vocês, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E muita gente criticou a esposa de Jó, mas era quem estava do lado dele sofrendo, né, e carregando as cargas dele. A Regina não disse nada disso, mas eu olhei para ela e disse assim: olha, é a minha esposa que está comigo carregando as cargas, e os irmãos aqui também, né? Então foram 15 dias de um peso tremendo, tremendo. Tudo isso acumulado. Mas qual é o ponto? Onde é que eu quero chegar? O ponto é que quando a cabeça já estava bem complicada, bem pesada, não estava muito boa, o corpo já estava começando a acusar o cansaço. Então ontem, exatamente 13 horas, eu fui orar e pedi a Deus que me desse uma palavra para o culto de hoje. Nessa situação, nesse contexto, eu comecei a orar e disse: Senhor, me dá uma palavra para eu levar. E a palavra foi Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Eu não programei nada. Esse é o contexto do que nós vamos receber hoje. Eu extremamente exausto, cansado. Eu peço uma palavra para Deus e Deus me conduz até uma palavra. Foi a primeira que apareceu, Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, que diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebe o mimo de Deus nas pequenas e nas grandes e em todas as coisas? Então, queridos, quando a gente fala de Jesus, presta atenção nisso. É fundamental que a gente entenda o que João nos explica lá no evangelho dele, no capítulo 1, quando ele está descrevendo Jesus, e João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui João está descrevendo Jesus, e é importante que a gente perceba que Jesus já era no princípio, e que todas as coisas foram criadas por ele. Mas pastor, por quê? Qual é a relação dessa passagem com Mateus 11, 28? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é essa relação? A relação, queridos, é que Jesus, ele sabe o que você está passando. Ele já era antes do princípio. E mais do que isso, o próprio João capítulo 1, ele nos fala que Jesus criou todas as coisas. Então Jesus sabe que esse é o mundo do sofrimento,
Quer você goste dessa vida, quer você se apegue a ela, quer você ame essa vida, não muda nada. Quer você ache essa vida ótima e maravilhosa, essa vida é uma vida de sofrimento. Você pode até dizer, pastor, mas eu não acho essa vida sofrimento. Eu acho essa vida ótima. Querido, é porque você não tem outro parâmetro. Nós não temos outro parâmetro para comparar essa vida com nenhuma outra vida. Ou quando muito, a gente compara essa vida com a vida de outra pessoa. E aí você pode até gostar dela, mas com Jesus é diferente. E é esse o ponto. Jesus tem autoridade para comparar essa vida com a vida que nós teremos ao lado do Pai. Ele tem autoridade de fazer essa comparação. Por mais que você se apegue a essa vida, por mais que você goste dessa vida, por mais que você discorde que essa é uma vida de sofrimento, o único que tem a fonte de fazer a comparação, de estar nessa vida e de estar na vida, na presença do Pai, é Jesus. Por isso, não se apegue a isso não, querido. E Jesus tem essa autoridade, por quê? Porque Jesus já era no princípio, e já estava ao lado do Pai. E quando Jesus diz em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sabe o que nos espera nesse mundo. Então, queridos, preste atenção. Nós não podemos esperar desse mundo grandes coisas, senão sofrimento, tristeza, dor, lágrimas e alegrias também baseadas naquilo que conhecemos e que vivemos. Mas é importante salientar o seguinte, que nenhuma, e eu vou repetir uma coisa para vocês, nenhuma alegria que esse mundo possa te oferecer, ela se compara ao gozo de estar na presença. Nenhuma. Mas tem uma boa notícia aqui. Nós podemos esperar de Jesus ainda neste mundo alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão. Nós podemos esperar ainda nesse mundo. E qual é o problema? Se você ainda não conseguiu discernir, o problema é que nós buscamos alegria no mundo. Quando o mundo não te dá alegria, o mundo não vai poder te dar essa alegria. Essa alegria está no Senhor, mas você pode usufruir da alegria que está no Senhor nesse mundo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão acompanhando? Pastor, e dinheiro? Pastor, e fama? Fortuna? Pastor, e poder? E prazer? Isso não é alegria não, pastor? Não, querido, isso não é alegria. Isso são formas sucintas e perigosas de nos afastar de Deus. Cuidado, cuidado. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Cuidado. O diabo quer que pensemos que o dinheiro é alegria. O diabo quer que pensemos que fama é alegria. O diabo quer que pensemos que poder é alegria, que prazer é alegria, quando na verdade a fonte de alegria que jorra e que transborda no nosso ser tem nome, e esse nome é Jesus, somente Jesus. Nada mais do que isso. Se você é carente de algo para te dar alegria, querido, muito cuidado. Seja carente daquele que pode realmente te dar alegria, Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que clamam pelo Espírito e para o Espírito, aqueles que carecem do Espírito, esses que são bem-aventurados. E na busca dessas pequenas alegrias, ou talvez dessas pseudo-alegrias, nós encontramos uma pseudo-paz, nós encontramos uma pseudo-segurança. E é interessante porque hoje a psicologia ela já reconhece de forma científica
que algumas pessoas com depressão, elas buscam alívio aonde? Nas compras. A psicologia já reconhece também de forma científica que algumas pessoas com ansiedade buscam ajuda na comida. Mas a psicologia um dia vai descobrir, e vai descobrir de forma científica, eu creio, que algumas pessoas que não conhecem a verdadeira fonte de alegria, passam a ressignificar a verdadeira alegria com alegrias menores, ou com pseudos alegrias, né? E que vão assim, achando que aquilo é a sua alegria, porque é a única alegria que elas têm acesso, quando na verdade a alegria está disponível, a verdadeira alegria está disponível para todos. Então, queridos, a pergunta que nós fazemos é: onde você tem procurado descanso? Onde você tem procurado alívio? Se fizéssemos uma pesquisa aqui pelo bairro, se saíssemos aqui com essas perguntas, quais vocês achariam que seriam a resposta? Aonde você busca alívio? Perguntando aqui no bairro, para as pessoas que iam passando na rua. Ei, uma pesquisa, por favor, você pode responder 2 perguntinhas. Aonde você busca alívio? Aonde você busca descanso? Quais seriam as respostas? Provavelmente, eu listei algumas respostas aqui que eu acho que nós encontraríamos. Eu procuro descansar lendo um bom livro. Eu procuro alívio assistindo séries da Netflix. Eu procuro descanso em uma boa noite de sono. Eu procuro descansar saindo com amigos e tomando todas. Eu procuro relaxar ouvindo uma boa música. Eu procuro renovo praticando atividade física. Agora deixa eu te contar uma história. Eu fui criado em Brasília, e em Goiás, a 78 quilômetros de Brasília, tem uma cidadezinha chamada Formosa. E nessa cidade tem uma cachoeira, chamada Cachoeira do Itiquira. É uma cachoeira bem alta. E essa cachoeira, ela forma o véu da noiva. Não sei se você sabe o que é o véu da noiva de uma cachoeira. O véu da noiva, você sabe que o véu ele não cai assim, o véu ele faz assim. Por quê? Levando para a cachoeira, a água vai caindo, o vento vai batendo, então a água ela se espalha. Então quando você vai chegando nessa cachoeira, você está longe ainda da cachoeira, você está a vários metros da cachoeira, mas você já começa a tomar um banho. A cachoeira ainda está longe, mas o vento vai batendo e vai trazendo a água, e cada vez que você se aproxima, mas ainda distante, você já começa a tomar um banho da cachoeira. É muito legal, é uma experiência muito boa, e você tem hora que você diz assim: eu não vou conseguir chegar lá. Agora eu quero que você feche os olhos e você imagine algo que eu vou falar aqui para você. Imagine que existisse uma fonte onde você pudesse chegar como essa cachoeira, e quando você estivesse chegando perto dela, você já começasse a sentir os efeitos da água da vida. Imagine que quando você estivesse chegando perto dessa fonte, você já começasse a sentir descanso. Imagine que quando você chegasse perto dessa fonte, você já começasse a sentir alívio. Imagine que quando você bebesse da água dessa fonte, você já começasse a sentir paz. Pois hoje eu tenho uma notícia para você, querido. Pode abrir seus olhos. Jesus está te convidando para ir para a fonte, ter descanso e ter alívio. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Que convite! Que convite! O que Jesus está dizendo é: mergulha nessa cachoeira, filho. Pode vir, e quando você estiver entrando, quando você estiver ainda longe, você já vai sentir os respingos da água, da cachoeira de águas vivas. Você já vai sentir. Que convite! Sabe, queridos, existem convites na vida da gente que nos deixam honrados, muito honrados. Sabe um convite particularmente que me deixa muito honrado? Quando alguém chega para mim, e tem criança pequena, e eu adoro criança, vocês já devem ter notado que eu adoro criança. E alguém chega e diz assim: pastor, vai ser aniversário do meu filho, e eu estou convidando só quem tem criança, mas eu queria convidar o senhor também. Eu me sinto tão honrado, sabe? Tão honrado que eu fico no meio ali, eu estou no meio das crianças, e eu gosto disso. Eu me sinto muito honrado por isso, né? Mas eu queria convidar também, porque o meu filho gosta tanto do senhor, eu acho lindo isso. Mas existem convites que a gente se sente honrados, né? Poxa, lembrou de mim? Agora, com que ânimo, com que honra você recebe um convite do tipo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Qual é a honra que você tem recebido esse convite? Qual é o ânimo que você tem recebido esse convite? Como é que você recebe um convite desse no teu coração? Nós precisamos parar aqui, porque aqui é ponto de encruzilhada, no bom sentido, não vai entender mal, mas aqui é ponto de encruzilhada na vida da gente. Eu aceito esse convite ou não aceito? Se aceitar, o caminho é esse. Caminho é caminho de fardo leve, é caminho de jugo suave. Mas se eu não aceitar esse convite, o caminho é esse outro. Percebem? Como é que você tem? Aceito esse convite. O convite está feito, o convite está posto. E é interessante porque primeiro Jesus nos alerta: no mundo tereis aflições. E quando parece que a notícia vai nos deixar aflitos, vai nos deixar preocupados, o mesmo Jesus nos acalma dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então o que é que você tem no mundo? Alegria, paz, regozijo? Não. No mundo você tem aflição. Mas Jesus diz: mas venham a mim. Venham a mim, porque em mim, mesmo estando no mundo, em mim, vocês terão paz. Vocês terão um fardo leve, vocês terão um jugo suave. E Jesus está fazendo esse convite nesse momento. Nesse momento. Para o coração de cada um. E eu não sei você, querido, mas é uma das semanas mais agitadas desse semestre para mim. Ele sabe a hora certa de fazer o convite. E o convite é agora. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existem algumas coisas nessa passagem aqui importantes que eu quero relatar para vocês, basicamente duas aqui. Primeira coisa, venham a mim. Jesus está 100% disponível para você, mas é necessário que você vá. Jesus não está dizendo assim: ei, eu vou até você. Venham a mim. Disponibilidade total, braços abertos. Mas quem vai é você,
A atitude é sua. É importante que você chegue, é importante que você se achegue a Ele. E o que você está esperando? O que você está esperando? Baseado em tudo que a gente já falou até aqui, eu já posso chegar a uma conclusão, querido. Cada dia que você recusa esse convite é um dia de fardo pesado. É um dia de jugo pesado na sua vida. Então, o que você está esperando? O que poderia ser mais importante do que correr para os braços do Pai? O quê? O que poderia ser mais importante do que isso? Pastor, mas eu tenho família para criar, querido. Ele não está querendo tirar nada. Ele não está querendo dividir nada. Mas Ele está querendo acrescentar. Com esses pensamentos, você é que está dividindo. O que seria mais importante do que ir para a presença do Abba? Qual a prioridade você tem colocado à frente de estar na presença de Deus? O quê? Qual a sua prioridade? Vinde a mim, simples assim. Vinde a mim. E deixa eu te dizer uma coisa. Até o paralítico, ele faz andar quando é para ir para ele. Nem o paralítico tem a desculpa de falar, mas eu não consigo ir até você. Eles vêm, levanta-te e anda, vem, pode vir. Deixa eu te falar uma coisa. Nem o morto, se quiser ir até ele, será incapaz. Por quê? Porque ele diz, sai daí, vem. Lázaro, vem. Querido, você pode ser hoje um paralítico espiritual. Você pode ser mais do que isso, você pode ser um morto espiritual. Mas quem está te convidando é capaz de te reviver, é capaz de te fazer levantar para você ir até Ele. É assim. Você não está indo, é porque você está colocando na sua cabeça muros, muralhas que você não consegue transportar, mas Ele remove montanhas, destrói as mentiras para te encontrar. Tinha nada programado, mas já estava nos céus, já estava escrito nos céus. E às vezes precisamos que as mentiras sejam destruídas para que a gente chegue até Ele. O que vai acontecer comigo se eu perder o meu emprego? Ei, eu te sustento. O que vai acontecer comigo se eu perder minha saúde? Ei, eu te sustento. E o que vai acontecer comigo se eu perder a minha vida? Ei, eu vou me encontrar contigo. Você vai encontrar comigo na presença. Estaremos juntos na eternidade. Qual é o teu medo? Qual é o teu medo? Qual é o teu anseio? Então a primeira coisa é: vinde a mim. Que parte você não entendeu do vinde a mim? Segunda coisa: tomem sobre vocês o meu jugo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Existem dois tipos de jugo: o jugo do mundo e o jugo de Jesus. O jugo do mundo é áspero e é pesado. O jugo de Jesus é suave e é leve. Todas as vezes que nos sentimos sobrecarregados é porque não estamos levando o jugo de Jesus, mas levando o jugo do mundo. Que jugo você tem seguido? Essa palavra é para mim, viu? Essa palavra é para mim, eu estou pregando para mim. Mas eu espero que você também sinta-se pregado.
afetado. Porque foi uma das semanas mais estressantes que eu tive dos últimos tempos. E Jesus está dizendo para mim: que jugo que você está levando, filho? Mas Ele está dizendo para você também: ei, que jugo você está levando? Que cargas você carrega pela vida fora? Senhor, mas como eu posso discernir se são suas ou não? Simples, filho. Se está pesando, não são minhas. Simples. Se está pesando, não são minhas, não são somente minhas. Mas você está agregando cargas que não deveria levar. Talvez você ainda não tenha entendido o que esteja passando. E talvez lá no seu íntimo você ainda diga assim... Porque quando a gente fala de jugo, a gente corre longe. E quando Jesus diz assim: leve sobre vós o meu jugo, você diz: não, isso aí eu não quero não, isso é presente de grego. Para que eu vou levar o teu jugo? Não é? Ou então você pensa assim: até quando eu vou querer levar seu jugo, Jesus? Até quando eu devo carregar esse peso? Até quando eu devo carregar esse fardo? Amados, primeiramente, eu preciso te esclarecer uma coisa. Jesus não está te dando um jugo. Jesus está trocando um jugo. É diferente. Jesus não está te dando, Ele está trocando o jugo. Um jugo pesado por um jugo leve. E quando você entende isso, você começa a olhar com outros olhos. Jesus trocou um jugo pesado por um jugo leve. E quem vai explicar isso para a gente é o profeta Isaías. Lá no capítulo 53, versos 4 e 5, o profeta Isaías vai dizer como Jesus trocou esse fardo. Ele não está te dando um fardo a mais. Jesus está trocando um fardo pesado por um fardo leve. O profeta Isaías tem uma visão de Jesus lá na frente, e o profeta Isaías diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O convite não é para você pegar ou carregar o fardo de Jesus, mas é para você entregar o seu fardo e pegar o fardo dele. É para você entregar o fardo pesado e pegar o fardo leve, querido. Quem ofereceria isso para você? Uma vez uma pessoa muito querida chegou para mim, eu já contei isso aqui, mas uma pessoa muito querida chegou para mim e disse assim: pastor, tantas religiões aí no mundo. Ele tinha feito uma pesquisa, ele disse lá quantas religiões tinham. Tantas religiões no mundo. Como é que eu vou saber que essa religião, o cristianismo, é a religião certa? Eu disse: muito simples. Muito simples para você escolher. Qual religião? Deus desceu, se fez carne, habitou entre nós, sofreu, morreu no madeiro, deu seu sangue por mim. Qual religião fez isso? Qual Deus desceu para fazer isso? Aí ele ficou me olhando. Eu disse: então, se fosse para escolher, querido, essa ou essa ou essa, qual? Por questões próprias minhas, por vantagens, eu escolheria essa. Porque esse Deus realmente, verdadeiramente me ama. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Qual Deus que ofereceria para você pegar o teu fardo, carregar o teu fardo e entregar o fardo leve dele? Qual Deus? Qual Deus? Que Deus na história da humanidade convidou as pessoas a trocarem um jugo pesado por um jugo leve? Onde Ele mesmo carregaria o jugo e o fardo pesado. Qual Deus? Agora veja como a religião é sucinta. Como tem convites sucintos, mais perigosos aí.
Tem religião que diz assim: ei, você precisa fazer boas obras para ser salvo. Presta atenção, querido. Talvez você nunca tenha olhado por esse ponto de vista. Você precisa, é através das boas obras que você vai ser salvo. E quando você precisa fazer as boas obras, para que você ganhe a salvação, em última análise, as boas obras acabam sendo para você o quê? Um jugo. Porque se você precisa fazer para ser salvo, o que ela é? Ela passa a ser um jugo. E quanto custaria uma salvação? Quanto custaria ter a presença de Deus por toda a eternidade? Você saberia calcular? Saberia? Porque o dia que você calcular o preço da presença de Deus durante toda a eternidade, esse é o jugo daquele que necessita ser salvo pelas boas obras. Você está calculando o tamanho do jugo, você está calculando o peso do jugo. Nunca ninguém falou isso para você. Que peso tremendo! Então vem Jesus e diz assim para você: eu não quero que nem as boas obras sejam fardo para você, filho. Eu não quero isso. Por isso, eu já paguei, eu fui lá e fiz a boa obra necessária para que você estivesse comigo, para que você ganhasse a salvação. Agora você não precisa mais fazer as boas obras. Faça de forma leve. Faça pela leveza do coração e pela gratidão simplesmente. Percebe como agora está leve? Uau! Uau, por que não me contaram isso antes? Eu mesmo passei vários anos nesse local. Nesse local, achando que pelas boas obras eu era salvo. Eu tive uma discussão com a pastora Rosilene sobre isso há muitos anos atrás. Antes de eu me converter, ela já era convertida e eu não. E eu fiz uma pergunta para ela, eu disse: não vai ser pelas boas obras que eu vou ser salvo? Ela disse: não. Aí eu já saí assim e fui para outro canto. Foi, está aqui. Mas um dia eu entendi. Mas não é só entender, eu aceitei o convite. Porque entender, eu acredito que todos já entenderam. Mas aceitar o convite, nem todos aceitaram, porque continuam vivendo dentro dos seus fardos pesados, continuam carregando e fazendo questão. Não, esse é meu fardo. E aí chega um marido, e aí chega uma esposa, e aí chega um pastor, e aí chega um amigo e diz: ei, cara, larga esse fardo. Ei, larga esse peso. Não, mas esse peso, eu preciso. E aí chega a palavra de Deus e diz: ei, larga esse fardo. Não, mas eu preciso. Está entendendo? Mas não aceita. Não aceita. Amados, Jesus está fazendo um convite nesse momento. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, o aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Que convite é esse? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus, eu vou passar a semana todinha assistindo esse culto. Sinceramente, o que você vai escolher? O que você vai escolher? Ir a Jesus? E quando você estiver bem perto, como a cachoeira do Itiquira, você começar a sentir um banho de água viva sobre você. Quando você chegar pertinho, você vai receber o abraço do Pai. Você sentirá o seu fardo pesado saindo de você e sendo colocado em você um fardo leve, tranquilo. Ou você vai continuar carregando esse fardo que você carrega hoje, que não é seu? Quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, ei, Jesus chegou. Jesus chegou.
Maria, corre Maria, Jesus chegou. Maria correu. Marta, corre Marta, porque Jesus chegou. Marta correu. Só que Maria correu para os braços de Jesus. E Marta correu para começar a fazer as coisas, porque afinal a presença era ilustre. Mas o fardo de Marta acusou o coração de Marta. Senhor, não te importas que eu esteja com esse fardo tão pesado? Senhor, não te importas que eu esteja com esse jugo tão pesado e essa aí esteja com esse jugo tão leve? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu vou parafrasear o que Jesus disse. Jesus disse: ei, Maria veio até mim, e o meu convite é: venha a mim todos estão cansados e sobrecarregados. Marta, eu cheguei na sua casa. Marta, eu sentei no seu sofá. Marta, eu abri os braços para te chamar. Marta, você não veio. O que você acha, Marta, de trocar esse fardo que você tem aí e me dar um abraço agora? Percebe? E aí ele olha e diz: Maria escolheu a melhor parte. Você tem sido Marta. Jesus está no sofá. Jesus está te esperando. Está de braços abertos. E você está fazendo as coisas. E você está fazendo as coisas. E você está fazendo as coisas. Até que o fardo vai te denunciar. E quando o fardo te denunciar, Jesus vai dizer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto quanto Ele ama Maria. Ele te ama tanto quanto Ele ama Marta. E Ele vai dizer: vem cá. Para isso aí. Chega por hoje. Vem cá. Cadê o meu abraço? Eu chego para as crianças aqui, toda vez que eu chego, ei, cadê meu abraço? Cadê meu abraço? Quando foi no comunhão e mesa agora, eu cheguei, aí falei com todo mundo. Aí veio a Analice. Aí eu falando com alguém, Analice. Aí eu falando com alguém, Analice. Aí eu olhei e disse: o que foi, Analice? Esqueceu de me dar meu abraço, hein? Sabe? E às vezes Jesus chega para a gente e fica, ó. E a gente fazendo as coisas, e Jesus aqui. A gente fazendo as coisas, e Jesus aqui. Aí a gente: que foi, Jesus? Cadê o meu abraço? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu queria chamar o louvor para cá. E amados, para finalizar, presta atenção. Quem já anda na casa de oração há algum tempo sabe que aqui a gente lê a Bíblia em 3D. A gente lê a Bíblia imaginando. A gente lê a Bíblia vendo as imagens. Amém? Então eu queria que agora você imaginasse. Imagine aquela mulher samaritana que chegou naquele poço, carregando um cântaro cansada, carregando um cântaro pesado ao meio-dia, cansada da vida, cansada dos maridos que já teve e de que nunca tinha tido nenhum, na verdade, cansada dos insultos das pessoas, mas aliviada ao conhecer Jesus de perto. Consegue imaginar isso? Agora, queridos, imaginem Pedro, após ter tentado pescar a noite toda e não ter conseguido pegar nenhum peixe. Ei, o sustento de Pedro estava em jogo. Ei, a vida de Pedro estava em jogo. Cansado, com fome,
uma noite em claro, com sono. Mas ao obedecer Jesus e jogar as redes mais uma vez, o alívio da pesca frustrada foi imediato. Não havia mais frustração, mas agora havia bonança. Mas imagine também aquele paralítico em frente ao tanque de Betesda, tantos anos tentando entrar no tanque para ser curado, tantas tentativas frustradas, cansado, frustrado, e agora frente a frente com Jesus, aquele homem recebe o alívio que tanto ele procurava. Imagine agora aquela mulher sendo pega em flagrante delito de adultério, delito cuja pena pelo crime era a morte, prestes a ser apedrejada, coração palpitante de medo por receber a verdadeira obra do que ela tinha feito, a verdadeira sentença do que ela tinha praticado. Sua vida estava por um fio, envergonhada por ter sido pega e exposta daquela maneira. Mas Jesus vem e traz alívio para aquela mulher e salva aquela mulher das mãos dos seus algozes. Agora imagine você, isso mesmo. Imagine você, você com sua dor, você com sua angústia, você com seus questionamentos. Talvez você tenha carregado esse fardo por tantos anos. Talvez você tenha se acostumado até com esse fardo, um fardo que de tanto doer nem dói mais tanto. Talvez o seu coração já está tão dormente de tanto ter sofrido por isso, que a dor já não é mais tamanha. Imagine você que sofreu uma injustiça, ou você que perdeu um ente querido, ou você que está sobrecarregado no trabalho com tantas tarefas, ou mesmo você que está cansado ou cansada de procurar algo, um companheiro, um trabalho, ou ainda algo mais profundo que alivie os seus sofrimentos. Imagine você que tem sofrido todos esses anos calada, carregando a sua dor sozinha, sem murmurar, sem soltar lágrimas em público, mas com o coração ainda encharcado em dor. Hoje, um convite dos céus vem até você. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero finalizar dizendo uma coisa para você, querido. Esse é o primeiro convite de Jesus. Primeiro, pastor, é o primeiro convite, sim. E para quem aceitar o primeiro convite, Jesus no tempo certo fará o segundo convite. Convite que está lá em Mateus capítulo 25, verso 34. O primeiro convite é: vinde a mim. E o segundo convite é: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Uau, aqui daria outra pregação, querido. A gente ficaria mais 2 horas falando sobre isso aqui, mas eu quero me atentar para um detalhe. Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus 25, 34. A Bíblia diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Ei, o rei não vai falar para todo mundo, não.
Porque antes do rei fazer o segundo convite, presta atenção nisso, querido, é fundamental. Antes do rei fazer o segundo convite, já houve quem aceitasse o primeiro. O primeiro foi para a direita, e aqui eu não estou falando de direita e esquerda política, não vão entender nada errado, mas é a Bíblia que está dizendo: quem aceitar o convite do rei vai para um lado, quem não aceitar vai para o outro, e quem aceitar, o rei vai fazer o segundo convite. Presta atenção: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Primeiro, Jesus te oferece um fardo suave aqui, e depois Jesus diz: eu tenho uma herança para você lá. Uau! Qual é o Deus que me ofereceria isso? Queridos, até por egoísmo, o cristianismo é a melhor religião que existe. Até por egoísmo, dirá por altruísmo. As pessoas já haviam sido separadas, e hoje é dia de separação. Mas hoje é o dia do primeiro convite. O segundo virá, mas hoje é o dia do primeiro convite. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, queridos, eu quero convidar você que quer aceitar esse convite, crente ou não crente, mas se você entendeu a mensagem, já é crente há muito tempo, é novo convertido, nunca aceitou Jesus, mas eu entendi a mensagem, vem aqui para frente. Vem aqui para frente, que você vai receber um abraço do Espírito Santo. Vem aqui para frente. Esse é o primeiro convite. Você vai estar dizendo de forma profética: eu aceito o convite.